Fala, consciência! Tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira e hoje teremos aqui mais um relato de EQM ou de experiência de quase morte. Esse fenômeno tão controverso, tão impactante, onde pessoas têm experiências fora do corpo, quando elas ficam entre a vida e a morte e trazem para nós informações preciosas para que a gente possa entender a realidade após a morte, a realidade em outras dimensões. Se você é novo aqui no canal, esse é o quadro chamado Voltei para Contar, onde é dedicado especialmente aos relatos de pessoas anônimas que não quiseram se identificar publicamente, mas que deram seus depoimentos para pesquisadores que estudam cientificamente esse tema. E antes de começar o relato da noite, na nossa live aqui, Voltei para Contar número 79, eu gostaria de fazer algumas sugestões para vocês. A primeira delas, obviamente, é que se você se interessa por temas que falam sobre experiência de quase morte, que abordam temas transcendentes e que envolvem, sobretudo, a evolução da consciência, se inscreva no canal, porque assim você vai ser avisado das lives, assim você vai poder ver os temas novos que estão chegando, vai poder se atualizar e ter novos conhecimentos. Convido a todos, inclusive, a dar uma boa olhada nos vídeos aqui do canal, porque tem muito conteúdo relevante que vai agregar valor e importância nessa tua existência. Então, se quiser ajudar também na divulgação, curta esse vídeo, porque a cada curtida ajuda com que a plataforma espalhe cada vez mais esses temas para mais e mais pessoas. Nossa meta aqui durante as lives são 100 curtidas. Então, se você puder nos ajudar, fico enormemente agradecido. E lembrando, né, a lei do retorno. Você nos ajuda e de alguma forma também poderá ser ajudado, irá ser ajudado. Outra sugestão interessante também é que você seja membro do canal. Então, ao lado do botão se inscrever, tem um botão Seja Membro. No celular, às vezes tem um bug aqui no YouTube, não aparece, mas no computador está aparecendo. E que você pode ter então acesso a vídeos exclusivos com temas mais delicados, vamos colocar assim, não mais polêmicos, mas que a plataforma não aceita bem. Se eu colocar abertamente, o canal será punido. Então tem vídeos ali, né, restritos, e temos também lives. Então a gente tem uma live por mês com os membros para falar das técnicas para sair do corpo. Porque se você não sabe desse assunto, não precisa passar por EQM, não precisa ter uma parada cardíaca, um afogamento, um choque ou algo assim, para ter experiências em outras dimensões e comprovar por si mesmo o que existe após a morte. E todos os benefícios que a experiência fora do corpo traz para a gente. Então, fica o convite também. Agora, essas lives não substituem cursos, tá? É importante fazer cursos, mas ela sempre agrega se você quer retomar ou se você quer conhecer melhor as técnicas, porque às vezes você ouviu falar rapidamente, não pegou direito. Então, a gente tem um grupo pequeno, mas que a gente é mais treinado no sentido de ter conhecimento um pouco mais aprofundado, tá? Inclusive, no último sábado, fizemos nosso primeiro encontro fora do corpo. A gente se encontrou numa hora específica, num local específico, para ver se alguém lembrava alguma coisa, algo nesse sentido, tá? Temos uma live aqui no canal liberada. Essa aqui é o único vídeo de membros que está liberado aqui no canal, que eu falo ali a primeira dessas 7 lives já feitas até o presente momento. Então dá uma olhada lá, vê se você se interessa, vê se vale a pena para você, tá bem? Então é mais um tema e mais uma sugestão para vocês. Sempre lembrando também que se você quiser se conectar, né, conecte aí, né? Será um prazer conectar com vocês em outras redes sociais. Então siga, compartilhe e vamos trocar informações e ideias, tá certo? Antes de começar, aqui é importante frisar o seguinte: o tema de hoje é um padre aí, né, envolto pela luz. Então, quem passou pela experiência de quase morte hoje foi esse padre aqui, o Ricardo AH, identificado apenas, né, com o sobrenome AH. Essa EQM aconteceu no ano de 2014 lá no México e a causa é desconhecida. Então, muitas pessoas se perguntam: peraí, mas e religiosos, quando eles saem do corpo? Eles veem exatamente o que a crença deles diz ou não?
Como funciona, por exemplo, tem pessoas, né, que são ateus e que têm experiências diferenciadas. Tem religiosos que têm todo um contexto também religioso, onde as imagens, figuras e simbolismos que dão conforto para ele aparecem. No entanto, a experiência aí desse padre mexicano é um pouco diferenciada porque ela foge um pouco do padrão dessas experiências de quase morte de cunho mais religioso. Então ele tem um tom um pouco mais diferenciado, como vocês vão poder ver. E aproveitando aqui também a oportunidade, antes de começar o relato, na primeira descrição, no primeiro link aqui da descrição do vídeo, tem uma sugestão de livro para vocês, que é esse daqui, Onde a Religião Termina, de Marcelo da Luz. Então, nesse link aqui dá para você dar uma olhada, dá para ler o começo do livro, ver se te interessa ou não, e tem tudo a ver com esse processo aí de experiências em outras dimensões e questões de religiosidade, tá certo? Lembrando que no canal aqui a gente fala de todo que é tipo de experiência, todo tipo de relato. Pessoas crentes, ateus, cientistas, artistas, temos de tudo, tá? O importante é o universalismo para tratar desse assunto que é bem prioritário, tá bem? Então o Ricardo, ele começa o seu relato da seguinte forma. Inclusive, desculpa, antes de começar aqui, quem também é novo, essa live tem 2 momentos, tá? A leitura aqui do relato e o segundo momento, depois que eu faço ali a leitura e as considerações, eu passo para perguntas e respostas. Então, dúvidas, perguntas, questões, coloque aqui no chat, que terminando o relato eu vou passar para elas, tá bem? Então, agora sim, né? Então, se quiser colocar a sua cidade também, de onde você escreve, caso você nunca tenha colocado, coloque sua cidade, coloque os comentários que você quiser aqui. São todos muito bem-vindos, obviamente, desde que sejam comentários educados e pertinentes, né? Nada muito fora da casinha, tá certo? Bom, o Ricardo, então, agora sim começa seu relato de experiência de quase morte da seguinte forma. No sábado, 26 de julho de 2014, na minha paróquia, por volta das 15h10, eu estava terminando o almoço quando de repente senti uma forte dor no estômago. E a dor aumentou rapidamente. E o que eu me recordo que aconteceu? Sentindo a dor, me levantei de repente e dei um passo para o lado direito da cadeira e disse à minha companheira Angélica que havia feito minha comida e estava comendo ao meu lado. Dói aqui no topo do meu estômago, como se eu estivesse sendo esfaqueado por uma agulha. A dor se intensificou mais, senti medo e algo como uma baixa de açúcar no sangue. Então senti uma força invisível e intangível me puxando para trás, mas mantive meus pés no chão como se quisesse evitar a queda. Naquele momento, eu vi uma enorme luz branca na minha frente, que cresceu da minha visão central para me envolver completamente. E eu me senti literalmente tirado da realidade da minha vida. Quando essa luz desapareceu, eu estava em um carro com um grande para-brisa e vi um caminho em que eu estava indo em direção a alguns morros. A estrada era reta e longa e tinha cerca de 20 quilômetros. O carro estava descendo uma ladeira do vale e havia algumas ondulações na encosta enquanto eu descia. Percebi com grande detalhe a vista panorâmica, as montanhas, a região semidesértica, algumas acácias distribuídas aleatoriamente na paisagem, mas não muito separadas uma das outras. E ao fundo, as montanhas formavam uma crista distante e atrás dela havia uma enorme nuvem branca, tão grande que cobria a maior parte do horizonte à minha frente. A nuvem estava muito alta, com muitos aglomerados. E a nuvem foi atingida diretamente pela luz do sol, porém parecia completamente branca, sem tons avermelhados. O céu era de um azul profundo e muito lindo, e não havia nenhuma outra nuvem nele. Essa era a única. As linhas na estrada eram brancas e passavam rápido. Então eu sabia que o carro estava andando em alta velocidade.
e eu via tudo em grande detalhe. Eu não estava dirigindo o carro, mas tinha o para-brisa na minha frente, uns 20 centímetros talvez. E o carro estava andando muito rápido, mas eu não conseguia sentir o contato do pneu com o asfalto. Não vi minhas mãos, nem percebi como estava vestido, pois eu não via o meu corpo. Fiquei encantado com a paisagem e a música moderna que tocava no rádio. Acho que era uma música ou uma gravação que soava, mas não distingui de quem era ou quem cantava. Ouvi também um som muito agudo e discreto, quase imperceptível, uma espécie de bip que se intercalava com períodos de silêncio. Era sempre o mesmo tom, mas os bips não se apresentavam de forma idêntica. Alguns eram mais longos do que os outros. Também ouvi a voz de um homem que estava atrás de mim, mas nunca me virei para vê-lo, nem distinguir o que ele dizia, porque no meu ouvido eu não conseguia entender suas palavras. Lembro-me bem que nunca lhe respondi nada do que foi dito. Depois de alguns minutos, nos aproximamos das montanhas à nossa frente e a nuvem estava cada vez maior e mais brilhante. Sua brancura era impressionante e aquele brilho crescia cada vez mais, aproximando-se de mim até que me envolveu. À luz da nuvem, percebi que sua cor era branca, mas com um leve tom dourado. Senti naquele momento paz, alegria e ternura absoluta, como se aquela luz me queimasse e me desse completa serenidade. Fui submetido a um amor sem limites, confortável como se eu estivesse em um colo. Me senti acolhido, amado incondicionalmente, perdoado por todos os meus erros na vida. Desapareceu tudo: o som agudo, a voz, a vista panorâmica, absolutamente tudo sumiu. Bem, eu estava lá, curtindo a paz. À luz da nuvem, também não foi possível perceber o meu próprio corpo. E me encontrava unido a essa luz repleto de felicidade. E eu nunca tinha me perguntado se eu estava morto ou não. Nem ao menos pensei nas pessoas que amo ou em qualquer outro tipo de vínculo humano. Na luz, senti todo o amor que pude experimentar por toda a eternidade e não precisava de absolutamente mais nada. Eu não vi seres luminosos, nem anjos, nem Cristo ou a Virgem, nem santos ou mesmo parentes falecidos. Não vi ninguém lá e não senti necessidade de falar com ninguém. Percebi que todo aquele amor que eu estava recebendo da luz é um amor que é dado a todo ser humano, quer você acredite ou não em um ser superior, quer você seja uma pessoa boa ou má. Percebi que a luz compreendia todas as limitações e condições humanas. E acima de todos esses aspectos, amava cada membro dele, cada membro da sua família. De repente, a luz ao meu redor se tornou uma camada de gelo. E o gelo estava na minha frente como uma camada cobrindo a superfície de um copo d'água. E eu estava emergindo da água, ou talvez fosse um lago. Quando me levantei, notei que havia a luz do sol brilhante atrás do gelo e que iluminava perfeitamente abaixo da superfície. Então eu pensei que aquele gelo deveria ser fino. Estendi minhas mãos para o gelo. Ao me aproximar, notei que haviam 2 fios de bolhas à minha esquerda, surgindo ao meu lado. No entanto, não senti umidade em meu corpo, nem mesmo água fria. E ao chegar à superfície congelada, eu a empurrei com as minhas 2 mãos,
e eu não bati no gelo, apenas empurrei para quebrar e vi que poderia levantá-lo ou removê-lo no intuito de poder respirar. E após cerca de 3 tentativas, eu consegui levantar parte do gelo que permaneceu suspenso, como se flutuasse no ar acima de mim. E pude então tirar a minha cabeça para, entre aspas, respirar. De repente, a luz me envolveu mais uma vez e me senti transportado de volta e rapidamente apareci sentado à minha mesa de jantar, respirando com dificuldade e com esforço. Eu estava sentado na minha cadeira, em frente ao meu prato, e percebi que havia um talher com jogo americano, pratos, talheres e copo. E lembrei que Angélica estaria lá, mas ela não estava. Fiquei com medo de ver que estava à mesa, e não em um lago congelado, ou em uma estrada, ou mesmo em algum lugar que não fosse o paraíso, mas temi por estar em minha própria casa. Senti muito medo por não saber o que havia acontecido comigo. Eu não tinha mais a sensação de alegria e paz que sentia na luz, porque estava com medo de ter aparecido, de repente, na frente da minha mesa de jantar. Foi então que ouvi a voz da Angélica, que estava atrás de mim, sugerindo que eu me levantasse e saísse para o quintal para respirar ar fresco. Senti paz ao perceber que ela estava ali comigo, e foi então que eu perguntei: o que aconteceu? Ela ficou quieta. Me levantei rapidamente e fui para fora, e ela me acompanhou. Não sentia mais fraqueza no corpo, nem tontura, sede ou náusea. Eu me sentia bem, mas ainda estava com medo. Agora, quando dei os primeiros passos no quintal, minhas mãos aqueceram enormemente e um forte formigamento as percorreu. Novamente me assustei e Angélica sugeriu que eu ficasse deitado na cama por alguns instantes. Achei melhor, mas como não tinha ideia de que estava enfrentando um episódio de hipoglicemia, pedi que me preparasse uma fatia de pão com um pouco de caramelo. Ela trouxe para mim enquanto eu me sentei na beira da cama e esperei. Quando ela foi me dar o pão, eu estiquei minha mão e percebi que não a sentia, apenas um calor e formigamento. Foi quando eu disse a ela: não consigo sentir minha mão. Ela pegou o pão e me deu na minha mão. Imediatamente eu dei uma mordida no pão, mastiguei devagar e o engoli. Olhei para ela e percebi que seus lábios estavam brancos. Parecia que ela tinha mordido areia branca, mas então eu pensei que eles estavam brancos em função do seu medo. E eu perguntei: você ficou com medo? E ela respondeu: sinto muito, eu não sabia o que fazer. Seus lábios estão brancos, eu falei para ela. Sim, de susto eu imagino, ela respondeu e permaneceu em silêncio, olhando preocupada para mim. Quanto tempo eu fiquei fora? Questionei para ela. E ela disse: cerca de 10 segundos. Só 10 segundos? Mas eu me perdi. Depois que eu me levantei e disse que meu estômago doía, como se eu estivesse sendo esfaqueado por uma agulha. Foi então que eu senti uma luz branca veio até a mim e aí eu me percebi em uma estrada. E foi então que eu comecei a narrar para ela tudo o que tinha acontecido comigo. Ela mencionou que eu não me levantei antes de perder a consciência. Ela lembra que eu contei a ela sobre minha dor no estômago, como se eu tivesse sido esfaqueado, e de repente minhas mãos se dobraram em direção aos meus antebraços, e eu me inclinei em direção ao meu peito e me agachei, inclinando-se em direção ao meu prato. Ela me viu e pensou que eu estava brincando,
Mas ao me ver melhor, ainda sentado, e ver meu corpo ficar rígido, ela se assustou. Levantou imediatamente, movendo-se atrás de mim. E ela percebeu que eu estava lutando para respirar, mas não conseguia. Ela começou a me perguntar o que havia de errado e como poderia me ajudar, mas eu não respondi, pois estava inconsciente. Ela pensou que eu teria convulsões, mas isso não aconteceu. E Angélica rapidamente agarrou meus braços e tentou me endireitar na cadeira. Ela podia sentir que eu estava rígido. Enquanto ela estava me puxando para trás, eu reagi. Voltei e me virei para a frente, sentando de novo, respirando pesadamente e demonstrando medo. Depois de ouvi-la com atenção e preocupação, comi um segundo pedaço de pão, mastiguei e engoli. E o formigamento parou, e o calor em minhas mãos foi desaparecendo lentamente, até não existir mais, e tudo voltou ao normal. Ela então sugeriu que eu dormisse por alguns minutos enquanto ela limpava a mesa e lavava os pratos. Dormi meia hora e levantei para fazer a missa das 16 às 17 horas. E eu fiz isso me sentindo cansado, com o lado esquerdo dolorido que cruzava minha omoplata até a base do peito. Mas a dor estava lá apenas em um pequeno ponto. Depois da missa, me senti muito melhor. A dor no estômago continuou, mas era quase imperceptível. Essa escrita eu fiz em 30 de julho de 2014, no primeiro momento livre que tive para escrevê-la com detalhes que me vieram à mente. Aqui vou postar quais foram meus primeiros pensamentos sobre isso. Para mim, o medo da morte se foi, porque eu sei o que me espera, embora eu mantenha um leve medo do que poderia me levar à morte. Tenho mais consciência de mim mesmo e vivo o momento. Sinto que estou me curando por dentro, embora isso signifique um duelo entre velhos padrões e comportamentos que quebram paradigmas que tive por anos. Eu também vivo um sentimento diferente do fluxo dos acontecimentos, de como lidar com as pessoas. Tudo parece novo, como se eu tivesse vindo de outro país para me estabelecer aqui pela primeira vez e precisasse me ajustar a tudo o que fazia antes. Mas agora tenho outra perspectiva de vida, e isso é estranho. Sinto que minha vida tem um novo significado, um novo propósito, uma necessidade de terminar algo que me foi confiado. Há muitas coisas que ainda estou aprendendo com essa experiência. Não é assimilado tudo de uma vez, sei que leva tempo. Agora, o que eu aprendi com essa experiência? Quando eu saí, eu aprendi que a morte chega a qualquer momento, sem aviso prévio. Aprendi que é impossível escapar do sentimento da luz e cair no vazio. O ser humano é impotente diante desse mistério chamado morte. Na estrada, aprendi sobre desapego total, desapego absoluto de todo o passado, respeito por todas as pessoas da vida e uma sensação de tranquilidade. Ainda sob a estrada, aprendi que no caminho sou conduzido, mas me sinto seguro apesar da velocidade. Também aprendi que fora da estrada, em direção à nuvem, tudo é semidesértico, quase sem vida. Também percebi que a imagem dava uma sensação de tranquilidade. Sobre a nuvem. Sobre a nuvem aprendi que ela pode representar uma presença divina. Também aprendi que o brilho da nuvem vem em minha direção e me engole antes de chegar até a montanha. E também percebi que a sensação de ser recebido pela luz era de amor incondicional, ternura, paz, alegria, segurança, perdão e viver em quietude. Nada mais é necessário. Eu mesmo não anseio por mais nada. Pura felicidade, sem saudades, sem lembranças da vida que tive,
sem preocupações com os que ficaram. Sobre o lago congelado, o que eu aprendi sobre ele? Aprendi que sou responsável pela minha própria vida. Preciso cuidar dela sem tentar resolver a vida de ninguém. Aprendi que só eu posso lutar para seguir em frente e renascer. Sinto que a luz me deu força e o conhecimento para fazê-lo. Aprendi também que sinto que devo superar minhas crenças e padrões anteriores e recomeçar minha vida, fortalecido pela experiência da luz. Sobre retornar. Sobre retornar, eu aprendi que a sensação de ser jogado de volta ao mundo é sentir sem ter sido pedido para acontecer. Também aprendi que me senti absolutamente novo para tudo que percebo todos os dias após a minha EQM. Também aprendi que agora eu tenho uma nova percepção do fluxo do tempo. E eu também tenho a sensação de ter tido um reset, um reiniciar na forma de olhar a vida e na forma de apreciar cada momento. E aprendi também que tenho a necessidade emocional de lamentar o que foi perdido em minha vida, mas é um duelo sem nostalgia. Esse então foi o relato do Ricardo, um relato muito interessante em vários aspectos, em vários segmentos. E antes de passar a palavra para vocês do chat aí, eu gostaria de fazer algumas breves considerações. E uma primeira consideração inicial aqui é o seguinte, é que o fato dele estar ali, passando mal brevemente, o que chama a atenção aqui, para ele para a vida humana foram apenas 10 segundos. Então quando ele volta ali para a mesa de jantar, quando ele vê que ele tinha voltado para a casa dele, ele pergunta para a esposa, quanto tempo eu fiquei fora? Imaginando que poderia ter passado sei lá quanto tempo. E a esposa diz, olha, cerca de 10 segundos. Ele fala, só isso não é possível? Aí ele começa a contar para ela, né? Não, eu saí do corpo, não falou sair do corpo, mas ele falou, eu estava numa estrada, tinha esse processo, tinha o outro tal. Então, inclusive ele falou aqui nas considerações finais dele que ele percebe o fluxo de tempo diferenciado. E isso muitas pessoas que passaram por experiências de quase morte e por experiências fora do corpo também relatam que o tempo ele tem uma percepção, uma variável diferenciada. Então muitas pessoas, por exemplo, ao sair do seu corpo, ou no EQM, ou num processo espontâneo, por exemplo, ela vê que a sensação que ela teve foi de horas, e quando ela volta passaram-se 15 minutos, 10 minutos. Segundos é mais raro de acontecer, como no caso dele. Mas em geral a percepção ela é muito, a gente vê que o tempo ele é distorcido. Fora do corpo ele pode ser alongado ou ele pode ser também encurtado. Muitas vezes a pessoa acha que ela passou 1 minuto fora do corpo dela. E quando ela percebe, passaram-se meia hora, 1 hora, passou-se muito mais tempo. Então olha só, tudo que ele passou, a cadeia de eventos que aconteceu com ele, que pela descrição dele parece um processo mais lento, mais moroso, isso já chama a atenção. Então, a percepção do tempo ela é diferenciada em função da dimensão que você está. Inclusive, fiquem antenados aqui no canal, porque brevemente vou falar um vídeo aqui explicando as dimensões que existem, além da dimensão humana, ou a chamada dimensão intrafísica, dimensão física. Quantas dimensões existem? Quer dizer, existe mais de uma? Que ambientes que existem ambientes, como é que funciona essas múltiplas dimensões ou essa multidimensionalidade? Quer dizer, a gente vai poder explicar isso em linhas gerais, de forma mais coesa, simples e didática para vocês. Então, fiquem antenados. Mas o que a gente percebe é que quando a gente sai do corpo e se manifesta em outra dimensão, porque ele não estava mais no físico, ele estava em outros locais. E nessas outras dimensões, o tempo ele vai variar demais. Em alguns aspectos, quanto mais evoluída às vezes é um local para onde a pessoa vai,
mais o tempo ele perde o seu referencial. A pessoa sente como se ela estivesse, como alguns dizem, nadando na eternidade, nadando no infinito. Locais onde o tempo age completamente de forma aleatória, não aleatória, mas de forma completamente. Tem nada a ver com a, relação, com a vida humana aqui, com essa nossa dimensão. Em alguns até conseguem afirmar que no local onde eles estavam não existia o próprio tempo. Então pensa um local que não existe o tempo. É difícil para nós, nesse corpo de primata, nesse cérebro primitivo, conceber a ideia de um local que não existe o tempo, não existe o espaço, não existem formas, mas tudo isso pode acontecer. Então, esse breve relato dele, não, passaram-se 10 segundos que a esposa disse, quer dizer, o padre, aliás, o padre no México às vezes tem esposa, não, né, não dá para ele não afirma que se ele é católico, se ele é protestante, enfim. Mas, de qualquer forma, a esposa ele falou, 10 segundos você ficou. Então, o tempo é uma variável complexíssima e já demonstra que a experiência que ele teve foi mais coesa, porque em processos alucinatórios ou de delírio, alguma coisa assim, há muita confusão, mas não esse aspecto do tempo ser alongado, como o caso dele perceber, tá? Um outro ponto, ele então não se viu, a experiência EQM dele foi diferenciada em alguns sentidos, porque ele não viu o clássico chamado túnel de luz, nem mesmo se viu, porque, por exemplo, muitas pessoas que passam por situações assim, né, dores agudas, e a pessoa tem um processo de desmaio, de inconsciência, em muitos casos nessas EQMs a pessoa consegue ver o próprio corpo de longe. Então, como a gente tem muitos relatos aqui no canal, no próprio quadro Voltei para Contar, de pessoas que às vezes estão no hospital, ela consegue ver a equipe médica atuando sobre ela consegue ver tudo do teto. E no caso do Ricardo, ele não viu nada, ele não se viu de cima, não viu do teto, ele simplesmente apareceu em outro local, sem túnel de luz. Agora, ok, ele não viu o túnel de luz, mas um ponto importante de se frisar também, ele viu uma luminosidade, uma esfera luminosa, antes dele apagar, antes da sua inconsciência. E essa esfera não era um túnel de luz. Ao que tudo indica, era uma presença extrafísica, quer dizer, um ser que já descartou o corpo físico, quer dizer, um mentor, um guia, um ser de luz, ou como nós chamamos, um amparador. Um ser que ampara, um amparador extrafísico, que estava ali provavelmente orientando e ditando as experiências que ele teve. Então, alguém ali específico, ou membro de uma equipe que estava ali atuando no caso dele. Então, ele antes de desmaiar viu essa luminosidade toda, foi engolido por ela e aí então ele já se percebeu em outra dimensão. Agora, é claro, ele não viu, falou, estou em outra dimensão, estou fora do corpo. Nada disso aconteceu para ele, nem ao menos se questionou se ele estava vivo, se ele tinha morrido, algo nesse sentido. Ele simplesmente estava num carro, alguém estava dirigindo, alguém estava falando atrás dele. Isso às vezes acontece da pessoa perceber uma presença e muitas vezes a comunicação não é muito límpida. Isso também aconteceu com o Ricardo. Então ele estava ali ouvindo uma voz que falava muita coisa que ele não entendia direito, ele não conseguia compreender, mas estava essa voz. E ele nem ao menos virou para trás para ver quem era, mas era uma presença que estava ali, de alguma forma tentando passar uma comunicação, ou em alguns casos pode ser até alguém tentando perturbá-lo, mas isso aí mais raro de acontecer em EQM, mas não dá para também descartar totalmente essa hipótese. E assim, o que chama realmente a atenção é que nessa estrada também tem todo um processo simbólico. Então ele está em velocidade, vê o local desértico, a montanha, a luz, a nuvem. Então essa nuvem que a luz do sol batia, mas não ficava avermelhada. E essa nuvem, quanto mais perto ele chegou, ele percebeu que ela transmitia também uma luz branca e levemente dourada. Então, e essa nuvem o envolveu com essa energia de amor, de ternura, de aceitação incondicional. Isso sim já é um clássico dentro de uma experiência de quase morte. Essa sensação de pertencimento, essa sensação de que você é completamente amado.
Então, se você que está me vendo e ouvindo, você se acha uma pessoa irrelevante, você se acha uma pessoa desprezível, você se acha um Zé Ninguém, ou uma pessoa totalmente sem valor, presta atenção, porque o que as experiências de quase morte mostram é justamente o contrário, que cada um de nós somos seres importantes, que nós temos consciências que olham pela gente, que nos ajudam, que são fraternas, que nos envolvem numa energia de fraternidade, de carinho, de compaixão em relação a nós. E ele mesmo percebeu que aquela nuvem, ou que aquela luz, como ele mesmo disse, ele tinha completo entendimento das limitações humanas, das nossas dificuldades, da nossa pequenez, do nível no qual nós nos encontramos. E por isso não havia esse senso de justiça ou essa postura mais inquisidora, mais forte no sentido de julgamento, de querer realmente ali ter algum tipo de condenação ou de apontar os dedos. Então ele não percebeu nada disso. Muito pelo contrário, ele se sentiu aceito, se sentiu acolhido e isso é um diferencial muito importante. Agora, além desse processo dele sentir esses sentimentos elevados que acontecem em grande parte das EQMs e também em muitas experiências fora do corpo espontâneas ou autoinduzidas, um ponto que eu achei muito interessante desse padre, que ele tem até uma certa ali, um certo comedimento, uma certa lucidez, foi dizer, olha, eu não vi anjos, eu não vi Cristo, eu não vi a Virgem Maria, eu não vi ninguém, eu não vi parentes falecidos. Quer dizer, era simplesmente eu que estava junto ali daquela luz, daquele ser que estava me ajudando, né? Quer dizer, então ele tinha uma noção mais neutra, sem querer enrolar ou sem querer esforçar uma barra, mas simplesmente o que ele percebeu. Então, muitas pessoas também conseguem perceber parentes, pessoas queridas que vêm nos receber, nos acolher. Isso acontece na EQM. Mas no caso particular dele, não teve isso. E ele falou que nem sentiu falta disso. Porque estar ali já bastava, estar envolto por aqueles sentimentos já era suficiente, já se sentia totalmente completo e realizado. E tem pessoas que também ficam nesse estado de euforia, não vou chamar êxtase porque é um termo inapropriado, não cabe o que ele colocou aqui. Mas todo esse processo emocional, a pessoa é tão forte que a pessoa acaba inclusive não se preocupando com a família. Olha o caso dele, não pensou nem se ele estava morto, se ele estava vivo, se ele morreu ou não. Não lembrou de ninguém. Tudo estava bem, tudo estava certo e aquele momento ali já era o suficiente para trazê-lo, para confortá-lo, para dizer que aquilo já bastava. Tudo ali já era suficiente para tudo. Então, não quer dizer que ele não amasse a família dele, não quer dizer que ele era uma pessoa desprovida de afetividade ou de amorosidade, nada disso. Mas a experiência muitas vezes ela é arrebatadora no sentido de que ela consegue de fato provocar sensações extremas, mas um extremo no bom sentido, onde a pessoa simplesmente vê que tudo que é mundano, tudo que é terreno parece irrisório, parece irrelevante. E foi o que aconteceu com ele. Então a vida humana aqui, o que boleto, que boleto, sabe? Paróquia dele, que paróquia, que família, quer dizer, tudo aqui tinha simplesmente se diluído. Então muitas pessoas, inclusive, têm dificuldade após a ter uma experiência de quase morte, após uma EQM, porque muitas vezes ela tem uma expansão de consciência, ela vê o quanto que a realidade pode ser mais profunda, complexa, aguda e mais gratificante. E a vida aqui perde um pouco da chama, perde um pouco da paixão pelas coisas aqui, porque a pessoa de fato compreende no seu âmago, no seu íntimo, na sua essência, que essa vida aqui é transitória, que essa vida aqui não é a realidade. Veja, vocês escutaram o que eu falei? A nossa vida humana aqui não é a realidade. A sua vida, a sua família, os seus pertences, tudo que você tem é efêmero, vai passar, como tudo passa. Mas nessas comunidades, nessas dimensões após a saída do corpo, ali a gente percebe como é que a realidade realmente é, quem realmente somos, a fraternidade
e a energia positiva que nos envolve em diversas situações, ali a gente começa a ter um vislumbre de como a realidade realmente é. Mas você só vai ter isso não é teoricamente, é na prática, na experiência. Se você nunca teve uma EQM, se você nunca teve uma experiência de fato lúcida fora do seu corpo, isso é só uma hipótese para você. Ah, eu acredito. Ah, mas acreditar e daí? Acreditar, você pode acreditar em qualquer coisa. Você pode acreditar no Deus do macarrão supremo, mas acreditar não basta. Admitir não basta. Para que a gente tenha uma compreensão nova da vida, para que a gente tenha uma nova visão da realidade, é preciso a experiência. É preciso você de fato mergulhar de um processo de experimentação direta. Então veja, tudo que aconteceu com ele ali, todas as transformações que ele mesmo falou que ele passou, foi porque ele estava naquela condição, ele percebeu tudo aquilo, ele sentiu. Então, para ter a nossa vida transformada, muitas vezes não basta um processo, às vezes, de dogma ou de alguém afirmar para você qual é a verdade absoluta do universo. A gente precisa o quê? Precisa experimentar, precisa refletir. E no caso dele, foi muito bem-vindo porque ele pôde então entender que a própria morte dele falou: eu não tenho mais medo da morte, porque eu sei onde eu vou me encontrar, eu sei onde eu vou chegar, eu sei o que existe. Obviamente, a gente não sabe o quanto de reflexões ele fez além do que ele colocou aqui. Mas muito do que ele vivenciou, aí que está aquele dilema entre a crença e a experiência. Porque muito que ele vivenciou, muitas vezes não é aquilo que ele fala, ou não é aquilo que os outros dizem que é a realidade. Por isso que a EQM, ela impacta tanto, por isso que ela é tão escandalosa quando uma pessoa é totalmente materialista ou quando ela tem um viés religioso muito forte. Porque muitas vezes há uma faísca entre esse atrito entre a realidade e aquilo que você de fato admite ou quer que seja a verdade do universo. E aí? Para onde você vai ficar? As pessoas dizendo o que é certo? Ou você teve uma experiência além do corpo, além da matéria e pôde falar: opa, agora eu sei que isso aqui é uma realidade. Então essas questões que envolvem tudo que ele percebeu foi muito interessante nesse sentido de entender o que estava se passando com ele. Agora, um ponto que também não dá para deixar de falar é o seguinte: muitas experiências de quase morte, algumas fora do corpo também, têm questões, representações simbólicas. Com ele também aconteceu isso. Ou seja, havia toda uma simbologia nas cenas, no visual, nos acontecimentos, em tudo que estava ali permeando a sua experiência. E eu digo assim, eu acho que ele foi muito feliz em perceber essa simbologia. Então vamos entender, por que acontece uma simbologia no MQM? Justamente para que seja dado um recado a mais, para que a pessoa tenha o exercício da reflexão e compreenda o recado de uma forma talvez mais elaborada. Eu já tive experiências fora do corpo, por exemplo, de apareceram com situações ou visões de coisas que pareciam até estapafúrdias, coisas que falam: não, isso aqui não tem sentido, mas peraí, por que isso aqui? Aí quando você vai refletir a essência daquilo, a mensagem que queriam passar, a falar: opa, agora fez sentido. Então, para ele mesmo colocou que a própria nuvem branca ali era uma representação de alguém divino, que o local desértico, a velocidade do carro, quer dizer, a análise que ele fez, o que ele aprendeu com a experiência, olha, é de levantar e bater palma. Né? Quer dizer, o próprio gelo lá que ele viu que estava naquele lago congelado, ele viu que o que ele tirou de lição dali? Que ele tinha responsabilidade pela própria vida, que cabia a ele, sabe, ter as rédeas da sua existência, enfim. Olhem a parte final, achei muito interessante, foi muito lúcido tudo que ele colocou. E vale a pena sempre esse tipo de reflexão, de a gente poder entender que toda experiência ela é importante, mas não basta também ter só a experiência. Se você quer evoluir enquanto consciência, se você quer crescer enquanto indivíduo,
é importante fazer reflexões aprofundadas sobre o que você vivenciou. É preciso ir fundo. E no processo simbólico, ele foi fora de série. Ele identificou tudo que trazia alguma mensagem para ele. Então, para algumas pessoas é importante o simbolismo. E provavelmente foi em função de que os amparadores, os seres de luz, preferiram dar uma experiência simbólica para ele ao invés de uma experiência clássica. Porque no caso dele, provavelmente foi mais marcante, foi mais impactante. Porque se não fosse a simbologia, ele, ao que tudo indica, iria se ver fora do corpo. Ele iria, às vezes, se olhar de cima, ele ia ver um túnel de luz, ele ia encontrar parentes, ele ia tomar decisões se ele queria voltar ou não, enfim. Tudo aquilo que a gente conhece, né, que ele teria a própria a revisão da vida. Então ele faria uma análise de tudo que aconteceu do nascimento até aquele momento, isso não aconteceu com ele. Então seria uma outra característica de EQM. Mas para ele, talvez pelo contexto religioso, porque a religião, os próprios livros sagrados ali, tem todo um contexto simbólico, sempre alegoria, né? Sempre fábulas, parábolas. Em geral, não é uma linguagem muito direta, não é uma linguagem muito esclarecedora no sentido de você olhar e falar, ah, entendi, caramba. Então, é bem ao contrário da ciência. Então, é muito fábula, é muito, sabe, dá muita volta, é muito, sabe? Então, mas pelo contexto dele, de ser um padre, ter uma paróquia e tudo mais, ao que tudo indica, isso fez mais sentido uma EQM desse jeito. Mais do que ver pessoas, mais do que ir para cidades astrais, extrafísicas, espirituais, nome que você quiser dar. Então, no contexto dele, o que ele viu foi excepcional e fez ele chegar às conclusões principais que ele precisava para mudar, para ressignificar a sua vida. Tanto que ele fala assim, não, mas parece que eu estou aqui, mas estou vivendo uma nova vida. Parece que eu sou um estrangeiro que chegou num país que tem que começar do zero. Quer dizer, olha só o nível de percepção que ele teve. Isso é fora de série. Então, entendem que, como eu sempre falo, a EQM ela é moldada de acordo com o indivíduo. Não existe uma experiência universal geral onde todo mundo vai ter a mesma experiência. Ela é como se fosse vamos dizer assim, um Beto Carreiro VIP, onde vou dizer os brinquedos, mas onde aquilo que você vai experimentar naquele parque, entre aspas, naquela vivência, é totalmente ajustável a você. Então ele não viu nada voltado para laboratório, para fórmulas, para questões científicas. Não é a vibe dele, não é a atmosfera dele. E muitos cientistas veem isso, tá? Tem EQMs vendo tudo do âmago, tudo do ponto de vista, do paradigma, da ótica científica. Por quê? Porque eu volto a dizer, a EQM ela é moldada de acordo com o indivíduo, de acordo com aquilo que faz ele se sentir mais em casa, que de alguma forma ajuda com que a mensagem, que as informações sejam melhores acolhidas e também digeridas após a experiência, após o retorno ao corpo físico. Então, tudo isso é importante se pensar e a experiência dele, de fato, não foi à toa, teve todo um contexto ali, muito legal. Então sugiro a você também que depois volte ali, escute as considerações dele, porque realmente fez muito significado. Agora, até certo ponto ele não se vê fora do corpo, talvez tenha ajudado ele não ter reflexões também mais sérias. Se você perguntar talvez para o Ricardo, você saiu do corpo? Talvez ele até tenha dúvidas, mas porque ele não se viu saindo, não se viu voltando, não viu seu corpo de longe, quer dizer, ele talvez tenha várias dificuldades. Ricardo, você esteve em outra dimensão? Talvez ele não admita, talvez ele tenha dificuldade em entender. Será que eu estive em outra dimensão? Não, estava num carro. Não, peraí, mas você não estava num carro físico. Tudo que você viu, aquela nuvem, não era uma nuvem física, não era em algum local aqui do planeta. Então, se ele aprofundar, ele vai tirar cada vez reflexões e entendimentos mais profundos. E como eu disse, muitas dessas conclusões podem ser inclusive divergentes com inclusive aquilo que ele prega, inclusive com aquilo que ele acredita. Então, tudo isso tem que levar em consideração, é a pessoa, é o contexto, é o enredo e a mensagem que quer ser passada para aquela pessoa específica, tá bem? Bom, gente, daria para falar um pouco mais, mas acho que já falei demais, né? Já deu aqui, deu por hoje de análise, de relato.
Então, se você está chegando agora, está me ouvindo aqui, agradeço nossa campanha aí, dê o seu like, curta esse vídeo, porque cada curtida vai ajudar a gente aí a chegar na nossa meta de divulgar a experiência de quase morte para o mundo, para o máximo de pessoas possíveis. Então, a plataforma ela premia ou ela privilegia vídeos que têm mais curtidas. O algoritmo hoje é esse. Então, agradeço por poder contribuir com a sua curtida, tá certo? Então, vou passar agora para os comentários de vocês aí. Então, já dou de cara aí uma boa noite a todos do chat. Não dá para ficar dando antes, né? Para a gente apressar aí para começar o relato. Então, dúvidas, perguntas, colocações, coloque no chat aqui que eu vou ter o prazer e a satisfação de interagir com vocês, tá certo? Então, temos vários membros aqui do canal que já escreveram aqui. Temos a Helena, temos a Carla e a Cris, já vê ali embaixo a Carla e a Cris, né? As irmãs ali de Recife. Viviane Sá de Dutra, boa noite, Viviane. A Paula Tavares está por aí hoje, boa noite. Paula, lá de Brasília, Distrito Federal. E a Helena já faz uma pergunta aqui. Como foi o encontro de vocês em Foz do Iguaçu? Ah, a Helena perguntando o encontro. Então, eu comentei no começo da live aqui, os membros do canal, quem quis, obviamente, ninguém vai cobrar nada, não tem. Simplesmente quem quiser. A gente marcou um horário e nós nos encontramos aqui nas Cataratas do Iguaçu no último sábado. E, assim, algumas pessoas tiveram percepções, tiveram vivências que parecem ser realmente experiências fora do corpo. E, assim, no geral foi muito interessante. Mas como uma primeira, Helena, foi mais, assim, uma estreia. Eu também tive percepções, estive nas cataratas, mas quando eu estive lá, talvez um pouco antes eu não vi ninguém, mas estava de noite, aquele barulho agradável das águas, enfim. Foi muito interessante. E depois a minha memória, eu não lembro ou não me deixaram lembrar, tá certo? Mas eu acordei cerca de quase uma hora após o nosso encontro ter sido marcado. Então eu acordei, porque não é comum, assim, quando você não treina, não aplica a técnica de sair do corpo, não é comum você ficar acordando, pelo menos comigo, eu não fico acordando no meio da noite. Então, quando de repente eu despertei, falei, opa, acabou o encontro. Virei pro lado, olhei pro relógio, vi que tinha passado quase uma hora. Tentei aí, né, tentei ele concentrar para puxar a memória, para tentar lembrar o máximo, lembrei ali das cataratas, mas o restante ficou realmente uma tela escura, não lembrei, não me deixaram lembrar. Mas teve gente que deu relatos bem interessantes. Então, assim, não é uma escola que tem cobrança, não tem nota, não tem nada. Entre os membros que quiseram fazer, sabiam a hora, o local, os procedimentos, as orientações foram dadas. E o pessoal na sua casa aplicou técnica de sair do corpo e tentou ali o nosso encontro de membros do canal ali para interagir, para se conhecer e para também, claro, né, ajudar e ser ajudado. Inclusive nas cataratas que eu marquei, né, Helena, não foi à toa. Foi justamente para que ali é um local energizado, tem várias questões importantes ali vinculadas em relação a outras dimensões. Então eu sabia que a gente ia lá para mais ser ajudado do que propriamente para. E com certeza ali aposto que muita gente, né, pela minha leitura, pelas coisas que eu percebi, mesmo sem a rememoração, consegui perceber muitas coisas. E o que eu percebi que eu comentei para os membros, né, lá na nossa live lá foi que, né, a gente foi bem ajudado aí nesse sentido, tá? De ser, enfim, receber assistência de outras dimensões. Isso aí foi bem legal, sim, tá? Então é isso, a gente se encontrou, foi bem legal. Então você vê, a própria Helena, ela é membro do canal e, né, se não quer participar, não participe, enfim. Aí fica a critério de cada um, tá certo? Tem gente que é membro aqui do canal para ajudar. Como eu falo, né, o dinheiro do canal é para ser doado para a causa da EQM, para ajudar na pesquisa de EQM. Então a gente vai usar esse dinheiro para isso. Então, se você quiser ajudar, tem gente que porque membro é R$7, quer dizer, menos que um sanduíche. Então, tem pessoas que são membros para ajudar, outros querem ver os vídeos exclusivos, outros gostam da live, outros querem sair do corpo, quer dizer, tem para todos os gostos. Se você também quiser ajudar a causa da EQM, pode mandar aí chat, super chat, tudo vai ser revertido e fica o agradecimento aí para todos, tá? Marilene, também membro aí lá de Niterói, Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda, Marilene, mais uma vez. Mais nossa carioca aí, mais uma carioca. O Nod também tá por aí de Lavras, o mineiro aí também. Sebastião Aparecido, outro membro do canal tá aí. Boa noite, pessoal. Mais um assunto que me fascina.
curtido e compartilhado. Muito obrigado, Sebastião. Obrigado mesmo, show de bola. Obrigado do fundo do meu cardiochakra. O Sebastião, que é aqui do Paraná, inclusive, né? Eduardo Souza coloca: boa noite, Alexandre. É possível a consciência administrar o corpo físico à distância? Ter as sensações e emoções longe do soma, quer dizer, longe do corpo físico? Ou obrigatoriamente tem que ficar acoplado? Não, aí você deu uma confundida. Então vamos entender. Para quem não conhece o termo, holossoma é o conjunto dos nossos corpos. Você não tem como desacoplar do conjunto dos seus corpos, tá? Então você sempre vai estar acoplado com os seus corpos de manifestação. Então assim, nós vamos por partes, Eduardo. Em relação ao corpo físico, você pode administrar o seu corpo à distância? Sim, é possível, mas é muito mais raro de acontecer. Em geral, a pessoa tem que ter mais gabarito em relação a dominar os seus corpos, dominar as energias e assim por diante. Então veja bem, uma pessoa ela pode estar fora do seu corpo e conseguir virar de lado na cama. Então veja, a pessoa fora do corpo, ela quer virar de lado, ela pode mudar a posição do corpo. Teoricamente, uma pessoa poderia até levantar. Então, por exemplo, às vezes o ar-condicionado está muito gelado, o ventilador está muito no rosto, sei lá. E a pessoa se incomoda com aquilo e ela mesmo fora do corpo, se ela tiver o traquejo, ela faz o corpo dela se movimentar automaticamente, apertar um botão ou desligar alguma coisa e voltar a deitar. Em geral, quando a pessoa faz isso, são mais processos inconscientes, quer dizer, a pessoa domina tudo isso, mas se você perguntar como que ela fez, explicar ou ensinar, ela não sabe. Então é mais na base do instinto, você está entendendo? Mas é possível. Pessoas, por exemplo, em às vezes sessões de assistência, onde às vezes uma outra consciência faz a chamada ali, né, a psicofonia. O que é a psicofonia? O pessoal fala da incorporação, porque não é bem incorporar, ninguém entra no teu corpo, mas assim, eu digo incorporar para você entender o que eu quero dizer. Então esse fenômeno onde uma outra consciência toma conta ou administra o seu corpo, você está à distância. A pessoa geralmente ela sai do corpo para que outra possa comandá-lo. Esse sair pode ser centímetros ou pode ser metros, tá? Mas há uma saída, parcial ou total. Muitas vezes, quando uma outra pessoa está incorporada ou, né, com esse fenômeno, e o indivíduo, que é o dono do corpo, que é o portador mor, né, dessa casa biológica aqui, ele está longe, ele pode estar fora. Mas se ele quiser, ele pode fazer o corpo dele se retrair, ele pode voltar para o próprio corpo, ele pode travar. Se aquela consciência está incorporada, quer levantar, ele não quer levantar, ele consegue travar. Então, mesmo à distância, existe essa coordenação remota, tá? Mas como eu disse, na grande maioria dos casos é na base do instinto, na base da intuição, na base da inconsciência. Ela faz sem muita lucidez, mas faz, tá? Então é possível, sim. Até certo ponto, certos casos, nem todos, mas certos casos de sonambulismo pode ter também algum viés nesse sentido, tá? De a pessoa estar fora do corpo e ainda assim ter movimentos automáticos e coisas nesse sentido, tá? Então é possível sim, ok? Até porque vamos lembrar que você está fora do corpo, mas você não está desligado dele. Existe um corpo de energias, existe ali o chamado cordão de prata, que faz a conexão permanente, tá? Então existe uma conexão sempre quando você sai do corpo, totalmente, ok? E tendo gabarito, tendo a capacidade, a pessoa pode comandar ele sim, tá bem? Então você colocou ter as sensações e emoções fora do corpo. Esse é um outro ponto, Eduardo, que é o seguinte: as emoções não são do corpo. Essa é uma confusão tua. As sensações, os sentimentos, as emoções não são do corpo físico. Não é cerebral, não é do coração. Ai, meu coração! Não é do seu coração. As emoções, meu caro Eduardo, são da consciência, são do ser. Por isso que uma pessoa, às vezes que ela vai deitar depressiva, elas podem se ver fora do corpo depressiva. A depressão não é física. Ela pode ter até componentes que predispõem ou aceleram ou otimizam, né? Aumentam o grau
da depressão dela. Tem origens orgânicas, isso pode ter, mas o sentimento, a emoção ainda é da consciência. Por isso que a pessoa fica às vezes assim, abismada. Fala, mas peraí, eu estou longe do meu corpo, eu saí do meu corpo, por que que eu tenho a mesma sensação que eu tinha antes de deitar? Por que que não sumiu aquela sensação de tristeza, aquela agonia, aquele conflito? Porque a emoção é da consciência. E cabe também para o lado positivo. Você sai do corpo e de repente se vê eufórico, feliz, como no relato de hoje que eu falei aqui, se sente totalmente, sabe, amado, compreendido, uma ternura impressionante, quer dizer, então o que há de bom, o que há de mediano, o que há de ruim do ponto de vista de emoção e de sentimento está na gente. Por isso que eu sempre falo, a pessoa que abrevia a própria vida, antes de mais nada, é um profundo, um gigante ignorante. A pessoa acha que vai resolver o problema, mal ela sabe que ela está caindo numa cilada. Fora do corpo, nossas emoções são mais agudas, são mais expandidas, são mais fortes. Então a pessoa abrevia a própria vida achando que vai resolver um problema e os problemas só aumentam, porque o emocional dela está pior, está maior, está mais ostensivo. Entende? Então, Eduardo, a gente pode administrar o corpo à distância, primeira pergunta. Segunda, as emoções não são do corpo. A gente continua tendo ela o tempo todo, tá? Após a morte, mesma coisa, o corpo morreu. E aí? Vira o banquete de verme, né? Mas e daí? Você continua tendo suas emoções, você continua sentindo tudo. E o corpo seu físico nem existe mais, tá? E as emoções têm que estar obrigatoriamente acoplado ao holossoma. Não, isso aí não faz sentido, porque a gente está sempre acoplado com os nossos corpos, tá? Não dá para desacoplar deles. Sempre estamos. Inclusive, quando você perde o corpo físico, você perde um corpo, tá? Mas você vai estar com outros corpos, ok? Então, obrigado pelo abraço, Eduardo. Também um forte abraço para você. Que o Eduardo, que é lá de Bom Jardim, no Rio de Janeiro, ó, mais um carioca aí na live. Muito obrigado pela pergunta, Eduardo, tá? Seja muito bem-vindo. Olha, mais membros aqui participando da live. A Regina, boa noite a todos. Boa noite, Regina. Rosilene Vasconcelos, sejam muito bem-vindas. A Helena Mascote fala, boa noite. Sou de Maringá do Paraná. Olha, mais uma paranaense aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Aí eu falei, desculpa, é Elana. Elana Mascote. Elana, que bonito nome. Seja bem-vinda. Paula Tavares coloca, professor, o que fazer quando você está ofendido com quem já morreu? Eu perdoei, mas ainda dói, principalmente porque fui vítima de uma injustiça. Olha, primeiro, Paula, eu discordo de você, tá? Eu acho que você não perdoa, não. Você sabe que eu falo na lata as coisas, né? Falo mas com boa intenção pra você, tá, Paulo? Mas assim, não é você que tá sempre aqui, né? Já de casa. Mas assim, Paulo, você não. Se você tá ofendido, você não perdoou. Se dói, porque não perdoou, tá? Então, assim, primeiro ponto que eu vejo é um processo íntimo seu, ou que a gente fala que é intraconsciencial, é dentro da consciência. Então você tem que se resolver consigo mesmo. O primeiro ponto é você perdoar de fato, de verdade, tá? Porque quando a gente perdoa, Paula, não dói mais, não tira o nosso sono, não acelera o coração, não machuca, porque você realmente conseguiu perdoar aquela consciência. Você conseguiu se colocar no lugar dela, conseguiu entender. E mesmo que você não conseguiu fazer tudo isso, mesmo que você não se colocou no lugar dela, mas ainda assim você escolheu deixar para lá, você escolheu superar, você escolheu simplesmente não ser mais atingida pelo que aconteceu, tá? Isso no frigir dos ovos é o perdão. O fato sempre vai estar lá, certo? Você não tem como esquecer, isso não tem como esquecer. Mas quando a gente carrega no emocional ainda, é porque ainda está faltando mais perdão, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Você tem que, de alguma forma, se trabalhar em relação a isso. Agora, entender quem era essa pessoa. Ele era imaturo? Era maduro? Era uma pessoa mal intencionada? Porque, veja, se é uma pessoa mal intencionada, ia ser com você, com outra pessoa, com todo mundo. Não tem muito o que fazer. É o nível da pessoa, coitada, né? Ainda está embebida do veneno da má intenção, do veneno do ódio, do rancor, né?
Então, você tem que procurar entender a outra consciência, analisar o contexto e, quem sabe, porque veja, aí que muitas pessoas não entendem e não concordam, como o próprio Eduardo colocou ali atrás sobre as emoções. As emoções, gente, elas são escolhas, tá? Conscientes ou inconscientes. E muitas pessoas dentro da própria medicina, da própria academia, da própria ciência hoje falam, não, as emoções são incontroláveis. Realmente, algumas delas são as básicas, então nojo. Não tem como você evitar o nojo, tá? Você pode até se dessensibilizar, você pode se mudar uma série de coisas, mas é uma emoção primária. Você vai ter nojo, ok? Mas não é inevitável. Você pode ter um nojo inicial, mas de repente você controla aquilo, você coordena aquilo. Então, todas as emoções são administráveis. Todas, sem exceção, inclusive essa. Se quando a pessoa não perdoa, não é porque alguém disse que ela não pode perdoar, ou porque teve uma coisa, algum evento externo que não a deixa perdoar. No fundo, é a gente que escolhe. Então, a gente escolhe quem amar, a gente escolhe com quem implicar, a gente escolhe com quem ter raiva. A gente escolhe esses processos todos, tá? Tudo é uma base de escolha, lúcida ou, como eu disse, inconsciente. Mas toda emoção é baseada no viés do que nós achamos, do que nós admitimos, das nossas crenças mentais, do nosso meio, o modo como o qual a gente pensa, raciocina, tudo isso influencia nas nossas emoções, tá? Então, mude o seu pensamento, mude a sua concepção e se trabalhe isso. Segundo ponto, você pode encontrar com essa pessoa para tentar fazer uma reparação, uma reconciliação. Mas, isso pode ser feito fora do corpo? Pode. Isso pode ser feito após a morte? Às vezes pode também. Depende muito do caso, do contexto, da pessoa envolvida, enfim. Às vezes nem fora do corpo dá, tá? Depende da situação, não é tudo mágico também. Ai, então essa noite eu vou sair do corpo, encontrar com a pessoa e tudo vai se resolver. Nem sempre é assim. Às vezes não está propício, às vezes a pessoa está com muita raiva de você, sai do corpo e você é atacado. A pessoa quer literalmente te estrangular. Se ela pudesse, ela te enforcava, ela te sufocava. Então tem casos que não dá para se reparar ainda. Pode ser que leve anos, décadas em relação a outra pessoa, mas digamos que tudo esteja favorável. Para você fazer isso, você precisa ter esse perdão. Se você não conseguir de fato se resolver, não adianta querer encontrar a pessoa. Só vai de repente você perder chega uma hora você perde a paciência, você vai estourar e você vai brigar e já não vai dar certo. Você vai acusar, mas você fez uma injustiça comigo. Você está devendo para mim, entendeu? O que a gente fala dos assediadores extrafísicos, quer dizer, as consciências enfermas, os espíritos negativos, não que vocês quiserem dar, obsessor, não que vocês quiserem dar. Veja bem, Paula, antes de mais nada, esses seres são o quê? Cobradores. Cobram dívidas, cobram ações, cobram aquilo que já passou. Então, se você acha que um dia, se você encontrasse com essa pessoa hoje, se ela respondesse meio torto, qualquer coisa, se você perdesse a paciência e jogasse na cara tudo que ela fez, tudo que ela te provocou, causou de mal, querendo ou não, você ainda vai estar agindo como um assediador extrafísico. Quer dizer, como alguém, uma consciência enferma, que está ali, às vezes, até começa bem intencionada, mas depois só desanda a coisa. Então, primeiro, esteja bem. Quando você sentir que realmente, de fato, para valer, está limpo em relação a você, aí você pode pensar em talvez, né, treinar experiências fora do corpo para encontrá-la. Ou mesmo, quem sabe após a morte, se for o caso, se você não souber, não quiser fazer isso no período vida, poder encontrar, mas isso vai depender, como eu disse, de uma série de questões e não dá para garantir que vai acontecer ou não. E também não pode deixar de lembrar, né, Paulo? A gente tem aqui nosso serviço de assistência que é a TENEPS, que é a energização à distância. Então, você também pode colocar o nome dessa pessoa para que ela seja ajudada. Mas como eu sempre falo, não é uma... Você não vai colocar o nome da pessoa com raiva, entendeu? Ó, vou colocar o nome da energização aqui, ó, vai ser ajudado, vai, vão te ajudar para você sumir, para você ver se você evolui e pare de fazer mal para mim. Quer dizer, se você for ajudar, né, querer colocar o nome da TENEPS com esse tipo de intenção, com esse tipo de
de coisa nesse sentido realmente não vai dar certo, tá? Deixa eu ver se eu acho a capa aqui. Ah, eu não coloquei, achei que tinha colocado, não coloquei. Pois é, tem um vídeo aqui, né? Não digo nem para Paulo, que ela já está no canal aqui há muito tempo, mas temos um vídeo no canal, procura aqui, né, Energização à Distância. É um serviço gratuito e lá eu dou todas as orientações para como fazer, de que modo, né? Vocês podem estar pedindo ajuda para vocês mesmos, para outras pessoas, para situações complicadas, enfim. É muito válido colocar o nome nessa energização, tá? Tem os porquês, tem os limites e no vídeo eu explico direitinho. Então coloque aí aqui no canal Energização à Distância e dá uma olhada com muita atenção no vídeo, porque eu explico tudinho, tá? Para quem mandar, como mandar, o que tem que fazer, tá? Tá tudinho lá. Tem muitos energizadores que ajudam nesse sentido, tá bem? Então é isso, minha cara Paula. Vai lá, força. Vamos trabalhar isso aí, superar para porque enquanto você estiver magoado com essa pessoa, enquanto você estiver ainda ofendida, ainda o nó tá feito. Você tem que aprender a perdoar. Sempre lembrando, perdoar não é conviver de novo, tá? Não é interagir mais não é ficar interagindo com a pessoa. É você estar limpo no teu coração, no teu cardiochakra, nas tuas emoções. Você não sente absolutamente nada mais pela pessoa, às vezes até indiferença. Você não está nem aí, porque você conseguiu se limpar daquilo, tá? Isso que é o ideal, ok? Então, ninguém está falando para você voltar a conviver, que esse ser fique te acompanhando, mas que você possa realmente superar tudo isso, tá bem? Maria Madalena do Maranhão, tá, ó. Boa noite, seja muito bem-vindo, Maria. Ó, muita chuva, trovão, relâmpago sem parar. Olha que interessante. Eu acabei de ler o seu comentário, Maria Madalena, e aqui agora em Foz está começando a chover, ó. Começando a escutar o barulho da chuva. Eu estava vendo de longe uns relâmpagos e agora, exatamente agora que eu li o seu relato, começou a chuva. Muito legal. Maria Mena, boa noite, Maria Mena. Darlene, boa noite. Tânia Lúcia, boa noite, Alexandre todo de Curitiba. Olha só, Tânia. Tânia que é membro aqui do canal também. Mais uma paranaense aqui, seja muito bem-vinda, Tânia Lúcia. Elisete Brandão, boa noite. Miriam Rafael, Estelita. Ah, ó, Rio de Janeiro, chefe. Mais uma carioca aqui. A Josi, boa noite, Josi Abreu, seja muito bem-vinda. A Josi está com umas figurinhas show de bola, hein, Josi? Além da Josi, que mais? A Carla também colocou as figurinhas. A Carla é aqueles figurinhas de gatinho aqui também. Muito legal. A Regina também colocou. Vocês estão ótimas figurinhas hoje, hein? Ó. A Josi colocou ali ó, a lua cheia, São Vicente, São Paulo. Uma prainha, um coqueiro ou uma praia seria maravilhoso, hein? Litoral, às vezes é tudo de bom. Na saudade do litoral. Bom, Paula coloca: professor, tive a seguinte projeção. Eu estava no velório de um rapaz que eu não conhecia, mas eu conseguia sentir a dor de todas aquelas pessoas do velório. Inclusive, eu chorava mais do que todos me aproximando do caixão. E o rapaz estava vivo. Era como se ele não aceitasse que tinha morrido e ele estava muito preocupado. O que devo fazer nesse caso? Eu não sabia o que dizer para ele. Então, Paulo, a gente, nesses casos, recomenda geralmente duas coisas, tá? Isso, desculpas, mas recomendações são mais recomendações genéricas. Então, por exemplo, quando você encontra alguém que não quer aceitar em relação à própria morte, você tem duas saídas básicas, clássicas, que é, primeiro, a conversação, você procurar esclarecer, conversar com essa consciência, e segundo, é trabalhar com as energias. Então, já que você não sabe ali mexer com as energias, jogar energia para essa consciência, que só jogar energia para ela pode ser um bálsamo, pode ser um alívio e ela pode se sentir também tranquila a ponto de sair dali, mas ficar bem, entende? Ela se recompõe de alguma forma. Mas o que você deveria fazer, eu não sei, você deveria conversar com a pessoa e esclarecê-la. Mas não existe um roteiro pré-definido para isso. Você tem que sentir o momento, a energia do momento, entende? Então, na hora, o que deu vontade de falar para ela? O que você sentiu? É isso que você tem que colocar em prática, porque não tem uma receita de bolo. Então, muitas vezes, você tem que falar para a pessoa: olha, você morreu, mas é o seu corpo que morreu. Você é uma consciência que continua existindo. E o que você relatou, Paulo, tem muitas pessoas, né? Projeção, para quem não está atento aí ao termo,
é projeção consciente, projeção lúcida, quer dizer, a Paula saiu do seu corpo. E muitos de nós, quando saímos do corpo, muitas vezes percebemos isso também. Pessoas que não estão preocupadas, estão temerosas, porque elas sabem que elas perderam o corpo dela, mas elas não aceitam. E assim como você falou, Paula, muitas pessoas ficam no próprio velório, às vezes em cima do corpo ali, querendo voltar, querendo dar uma solução para aquilo, mas não tem solução. A única solução é a aceitação. Então, nesses casos, toda conversa, vamos dizer assim, acolhedora é bem-vinda. Porque não adianta para um ser desse querer dar bronca, né? Ô, fulano, você morreu. Deixa de ser burro. Deixa de ser não sei o quê. Você não vê que não dá para você ser ríspido, sabe? Para ser mais direto, mais... Não, dependendo do caso. Ó, olha, meu amigo, você morreu, mas ó, eu vou te explicar. Existe uma outra vida, existe uma vida em outra dimensão. Você vai renascer, tenha calma. Quer dizer, você pode às vezes esclarecer ao mesmo tempo, confortar, dar um certo consolo até certo ponto, de acordo com o que você sentir do momento, como eu disse, certo? Porque isso sim vai ser uma oportunidade boa, mas não se calar. Porque quem não sabe nada de vida após a morte, quem nunca teve experiência, quem nunca ouviu falar desses assuntos, gente, elas ficam em choque mesmo. Ela fala, caramba, eu não tenho mais um corpo. Isso, claro, quando ela percebe, nem todos percebem. Mas quando ela percebe, ela fala, nossa, eu não tenho mais um corpo, e agora? Cadê minha vida? Cadê meu tudo? Tudo se foi. E ela fica desesperada. E isso é a coisa mais normal que tem. Se puder ajudar com energia, excelente. Se puder conversar, esclarecer, também excelente. Tudo isso vai contribuir para que essa pessoa acabe aceitando mudar, aceitando se desprender. Quer dizer, é aceitar o desapego. Se ela aceitar o desapego, nossa, tá formidável, tá fora de série, vai ser muito benéfico para essa consciência, com certeza, tá certo? Então, esclarecimento é muito relevante nesses assuntos, tá bem? Consuelo Faria, ó, gosto muito de seus vídeos, Goiânia, Goiás. Seja muito bem-vindo, Consuelo. Muito obrigado pelo elogio. Um abraço aí para todos do Goiás, como se fala, né? Para você e para todos os goianos aí. A Helena coloca: eu gostaria muito de ter experiências lúcidas, mas ainda não consegui. Não vou desistir, um dia eu conseguirei. Exatamente, Helena, muito bem colocado. A ideia é sempre insistir, porque como tudo, uma hora a gente consegue, uma hora chega. Quantas pessoas que se achavam completamente incapazes de dirigir um carro, por exemplo, elas até podem não ter habilidade, elas podem ter mais dificuldades pessoais, mas se ela insistir, ela vai dirigir, ok? Ela pode não ser um Ayrton Senna, ela pode não ser um Max Verstappen, mas ainda assim ela vai conseguir dirigir no nível dela, mas ela vai dirigir. E muitas vezes, Helena, é a mesma coisa a experiência fora do corpo. A gente pode ter nosso quê de maturidade, a gente pode não ter muito jeito fora do corpo, é tudo meio esquisito, você não consegue, sabe, se guiar direito, mas não importa, você vai ter suas experiências, vai comprovar por si mesmo. Para uma pessoa que às vezes leva 3 meses para aprender a dirigir, outro pode levar um ano, mas não importa. Tá? E nem estou dizendo que é o teu caso, eu não sei se você tem dificuldade, às vezes, Helena, é só você não treinou, tá? Porque a dificuldade existe para qualquer pessoa. São raras pessoas, Helena, que são prodígios nessa área. Ela mal começa a aprender, mal consegue aplicar e de repente tem um monte de experiência. Essas são mais raras, tá? E aliás, eu também não faço parte dessa minoria, tá? Não sou prodígio nessa área. Tudo ou o que eu considero até o pouco que eu consegui nessas mais de 2 décadas aí que eu, né, trabalho, estudo esses assuntos, foi base de esforço do nível de predisposição que eu tenho, tá? Mas é isso mesmo, como qualquer habilidade nova, como qualquer habilidade diferenciada, como é a experiência fora do corpo, a gente vai justamente ter essas questões mesmo, a gente vai, com o passar do tempo, superar, né? Faz parte do processo, tá bem? Flávio Lopes coloca: a alma vai para onde está sintonizada. Sim, é um processo de afinidade, processo de energia, de conexão. O Flávio continua: professor, é certo dizer que nosso inconsciente tem contato contínuo com o espiritual?
nosso subconsciente média entre o inconsciente. Nosso subconsciente. Você quer dizer que é o intermediário entre o inconsciente e o consciente? Se nosso consciente deixar para trás o ego e todo o peso do pensamento, sentimentos e emoções, conseguimos livremente obter todas as informações acásticas mantidas no consciente, que é ligado a tudo. Flávio, mais ou menos. O que a gente percebe é o seguinte: o inconsciente, na verdade, é a nossa própria essência, que a gente não consegue acessar. Não significa que a gente está o tempo todo acessando outras realidades superiores. Nem sempre, tá? Há exceções, acontece e há aspectos muito particulares que às vezes não evidenciam isso. Mas assim, esse deixar para trás do que você falou, né? Deixar o ego para trás, deixar o pensamento, as emoções, faz com que a gente realmente se conecte, né, com o nosso processo real. Mas não é bem assim também não. Por quê? Nas experiências fora do corpo, a gente percebe que tudo isso é manifestação do nosso ser, da nossa consciência, tá? Os pensamentos, as emoções, tudo. O processo mais sério é o equilíbrio em relação a tudo isso. É a potência que você consegue manifestar nas suas ações. Então, assim, tem pessoas que se percebem fora do corpo, notando o nível de inteligência que ela tem, ela nem suspeitava, a capacidade de benevolência ou de fraternidade que ela tem dentro dela e que ela também achava que era muito pequeno. Então, as experiências fora do corpo e as experiências de quase morte nos mostram que o inconsciente é, eu estou resumindo ao máximo aqui, tá? É de fato todo o potencial que a gente já desenvolveu ao longo das múltiplas vidas que já vivemos aqui. Só que aqui na vida humana, a gente está limitado por um cérebro, por um corpo biológico, e a gente não consegue manifestar quem realmente somos a partir desse corpo biológico, infelizmente. Mas a gente consegue sim, em alguns processos fora do corpo, expandir a nossa consciência e adentrarmos mais na nossa realidade mais profunda, mais real que de fato existe. Muitas pessoas após a morte conseguem ter essa manifestação mais plena, mais próxima do nível de evolução que ela tem, mas nem todos. Agora aqui, muito menos. Então, Flávio, você é muito mais do que você imagina. Nós somos seres complexíssimos. E quando a gente deixa o consciente, que apesar do nome ser consciente, é a ponta da lança, quer dizer, é a parte mais brusca, mais medíocre, mais fraquinha que a gente tem. Se a gente conseguisse expandir nossa consciência, expandir nosso ser, e a gente conseguiria adentrar esse mundo desconhecido que está em nós, que é fruto do que a gente já vivenciou, e poderia então ter mais plenitude do nosso ser. Mas isso com emoção, com pensamentos, com energias, mas tudo num nível muito mais diferenciado, mais sutil, mais refinado e de mais alto nível, entende? Então é possível sim fazer tudo isso e a gente pode, inclusive porque as próprias experiências fora do corpo mostram que tudo isso é possível, tá? Então nós sim somos consciências muito mais avançadas e complexas do que a gente acaba imaginando, tá bem? Inclusive informações acásticas que você citou. Não precisa necessariamente se livrar de tudo que você falou aqui. Então a gente percebe que muitas pessoas conseguem, nessa expansão, não se libertar e deixar para trás, mas elas sendo mais elas conseguem assimilar essas informações universais, informações que estão no universo, tá? Uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra. Inclusive, Flávio, muitas pessoas dentro do próprio corpo, ela nem saiu do corpo, ela consegue acessar livremente esse tipo de informação, tá? Fora do corpo é mais fácil, a gente está menos bitolado, menos condicionado com esse corpo, ok?
Então, quanto menos corpo físico tiver, mais a gente consegue ter manifestação. E tem muitos fenômenos, tá, Flávio, que faz a gente acessar informações, tá? Pode ser clarividência, pode ser telepatia, tem até a chamada cosmoconsciência, tem o consciencia, tem um monte de fenômeno aí que a gente consegue acesso a esse tipo de informação, esses registros cósmicos universais que de fato existem no universo, tá bem? José Paulo, boa noite, José Paulo, seja muito bem-vindo. Olha, mais um membro aqui do canal está participando aqui. Tânia Lúcia coloca, né? Seja muito bem-vinda, Tânia Lúcia. Meu marido e eu sempre aproveitamos muito suas explicações. Agradecido você, Tânia. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço mais uma vez a presença de todos, né? Paulo da Gratidão, Luciana Becker, boa noite. Boa noite, Luciana. Bom, e por hoje é isso, né, gente? Acabamos as perguntas aí, estamos com quase 1 hora e meia de live. Olha só, quem diria? Nossas lives em geral duram 2 horas aí, muita gente falando, perguntando, e hoje nosso cabedal de perguntas aí foi menor, tá certo? Mas de qualquer forma, eu agradeço a presença de todos, espero ter contribuído. Sempre lembrando, se você quiser ajudar o nosso propósito de divulgar a experiência de quase morte e outros fenômenos relevantes também, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe se puder com pessoas, com grupos, para que a gente possa cada vez mais levar não só os relatos, mas os entendimentos, as explicações, todo esse conhecimento para que outras pessoas possam, quem sabe, se sentir incentivadas, motivadas ou mesmo tocadas para estudar mais sobre vida após a morte, para estudar sobre os nossos, né, sobre tudo que existe em outras dimensões e assim a gente poder cada vez mais englobar um conhecimento cada vez mais rico e divulgar isso para outras pessoas, porque eu acho que esses assuntos são tesouros, são assim conhecimentos fantásticos que a gente pode realmente doar e quanto mais pessoas souberem, quanto mais pessoas puderem refletir sobre esses assuntos, melhor cada vez mais para a gente. Então, se você puder curtir para ajudar que esse vídeo se espalhe cada vez mais, muito obrigado. Se gosta dos vídeos, se inscreva no canal. Muita gente vê o vídeo aqui, os vídeos, mas não são inscritos. Então, se inscreva, né? E tudo isso faz muita diferença aí para o nosso trabalho, tá certo? Opa, antes de encerrar, temos mais uma pergunta do Flávio. Então, quase que eu já passo, ainda bem que eu vi. O Flávio coloca: Professor, Deus é a fonte do ser e criador. Somos descendentes dele e co-criadores de imagens imagens mentais se tornam realidades e as pessoas pensam que são demônios? Eita, Flávio, peraí, vamos destrinchar a sua pergunta. Você fala que Deus é a fonte do ser criador, somos descendentes dele, né? Então, pelas experiências de quase morte, a gente não tem conclusões sobre isso, tá? A gente percebe que existe muita inteligência no universo, mas não dá para afirmar. Isso não estou falando baseado em crença, falando baseado em experiências, tá? Então, descendente dele, imagem dele, não tem nada disso, porque a gente percebe nas experiências fora do corpo, nas EQMs, que existem vidas em outros planetas que são muito diferentes, muito diversas, são muito complexas e assim, tem vida em outros planetas que não tem nada a ver com a gente. A gente não é semelhante de nada, tá? Então, essas ideias, elas em geral já estão meio superadas dentro desses processos de EQM, tá bem? Eu não estou dizendo que não existe um criador, eu estou dizendo que a gente não sabe, ok? Mas achar que é uma figura masculina de barba que fica no céu tocando harpa ou num trono, essa visão é completamente irreal. E isso sim a gente pode afirmar pelas experiências de quase morte que realmente não condiz com a realidade. O que é, não sabemos, tá? Então, Deus para nós, Flávio, é um assunto mateológico. O que é mateológico? É um assunto que nós não temos explicação ainda, tá? Muitas pessoas já saíram do corpo para encontrar seres de luz, encontrar outras consciências e perguntar o que existe, quem é Deus, e a gente não sabe a resposta. É um assunto que, ao que tudo indica, como o próprio universo foi criado, parece que é um assunto realmente muito complexo e que a gente não tem da capacidade de entender, ok? Mas essa figura religiosa, como o próprio aí
né, quem passou pela experiência, né, ou foi um padre e hoje, essa figura religiosa ela não condiz com a realidade que a gente percebe, tá? Essa figura religiosa, né, essa figura paterna ou como o próprio Deus do Antigo Testamento que era cruel e que não tem nada a ver, tá? Então há muita distorção em relação a isso, ok? E falar que e dar essa resposta não significa que eu seja uma pessoa má, que eu sou uma pessoa mal intencionada, que eu sou indigno, que eu sabe. Não, é uma constatação apesar dos fatos. Existem seres evoluidíssimos no universo, tá, Flávio? Mas ser evoluidíssimo é uma coisa. Criador de tudo e todos a gente não sabe, até porque, né, se tudo foi criado por uma única consciência, quem criou essa consciência? Aí vem aquela velha questão. Do nada surgiu alguém, né, poderoso em tudo, então é complicado. A gente não entende ainda, tá bem? E você colocou que somos co-criadores de imagens mentais que se tornam realidades e as pessoas pensam. Tá, isso é uma coisa. Até certo ponto a gente é co-criador do universo, sim. Então a gente cria locais físicos, a gente manifesta, mexe com a matéria. Fora do corpo, criamos ambientes, criamos locais, ambientações, tudo baseado em energia. Sim, isso a gente pode realmente é co-criador, sim. Na vida após a morte, nas experiências fora do corpo, a gente percebe que a gente tem uma capacidade de realizar, de construir, de mudar, de reformar, tudo isso é possível, tá? Então o universo ele não é fixo, ele não é único, ele está em criação, ele está em constante evolução. O universo está criando, se expandindo e se aprimorando, se lapidando, tá? E a gente, até certo ponto, é também um co-criador nesse sentido, ok? Agora, somos co-criador de realidade é uma coisa, né? Agora, as pessoas pensarem que são demônios, não é bem assim. As pessoas geralmente confundem muito demônios com pessoas que já morreram e que são desequilibradas, simples assim. Então, pensa numa pessoa que você conhece que é cruel, ou que ela é doente, ou que ela é agressiva, entende? Ou que ela é depressiva. Às vezes essa pessoa após a morte ela continua no mesmo padrão. Continua brigando, continua infernizando, continua atacando, continua com o mesmo desequilíbrio emocional que ela tinha. E uma pessoa, né, Flávio, que é mais sensível, que é mais sensitiva, ou como nós chamamos, mais parapsíquica, ela sente aquele ser que não é físico, mas que está desequilibrado, que está mal intencionado, que está cobrando ela, e ela fala, opa, peraí, é um ser não físico que está doente, deve ser um demônio. Então, a gente também percebe nas experiências fora do corpo, nas EQMs, que esse negócio de demônio com tridente, com chifre, também não existe, tá? São mais alegorias muito antigas que tentavam passar medo para as pessoas. Ó, você tem que ser bom, hein? Você tem que ser fiel, você tem que seguir nossos preceitos aqui, senão você vai ser castigado eternamente. Então, há todo um processo ali de, de tentar doutrinar as pessoas, mandar nelas baseado no medo. Então, fora do corpo existem seres doentes? Existem. Existem seres desequilibrados, malignos, mal intencionados? Existem. Mas são pessoas que já faleceram, que já morreram, tá? Uma pessoa pode criar isso mentalmente, criar uma realidade nesse sentido? Também pode. Mas não é o de praxe. O ideal, o que geralmente acontece, são percepções equivocadas, distorcidas, e as pessoas, por não entender, acham que tudo é demônio, tudo é capeta, que é diabo. Não é bem assim que a coisa funciona, tá? São mais questões mesmo de pessoas imaturas, como muitos de nós fomos, ou muitos talvez aqui me escutam, talvez ainda sejam, mas que a gente vai. Essa doença passa. Com vida após vida a gente melhora, a gente evolui. E com o tempo a gente vai ficando menos doente, mais saudável e mais equilibrado, tá certo? Então, são coisas diferentes. Você fez muitas perguntas, mas espero ter respondido brevemente, porque daria para fazer uma live sobre cada um desses pontos aí, com certeza, tá? Mas é isso. Então, nós temos energias, nós co-criamos até certo ponto a realidade, mas isso é um processo que ainda muitos assuntos são mateológicos. Nós não temos respostas, mas as respostas simplórias, simplistas e antigas que são dadas pelos humanos, essas a gente pode quase afirmar que estão equivocadas, tá bem? Então, feita a última pergunta, Flávio coloca: as cartas de Cristo diz que Deus é a fonte de todo ser e a consciência criativa por trás de todo tipo de raça de vida e puro amor incondicional.
realmente não é como muita religião diz. Obrigado, professor. Sim, Flávio, mas assim, mesmo essas cartas, assim, são baseadas em quê? Em alguém que acreditou, em alguém que se sentiu inspirado, né? Então, o que a gente se baseia é na experiência. O que é experiência? É quem teve um período entre vida e morte e pôde ter uma realidade após o corpo físico dela. A experiência fora do corpo é um fato. A EQM mostra isso. Eu te convido, Flávio, dá uma olhada aqui no canal. Temos uma playlist de vídeos chamado Voltei para Contar, só de relato de EQM. Ali fala de encontro com seres evoluídos, com seres de luz, gente que vai para o chamado paraíso, gente que vai para locais perturbados fora do corpo. E alguns eles chamam de demônio, mas são pessoas que morreram, estão desequilibrados. Então eu sei que o processo religioso ele tem muitas verdades absolutas, inquestionáveis, mas quando você começa a ter experiência fora do corpo, começa a ter EQM, nem tudo condiz, nem tudo é a palavra preto no branco. Entende? Então, assim, tem muita bobagem, tanto na ciência quanto na religião. E em religião existem milhões, né, que já foram criados aí pelos seres humanos. Então, eu não estou dizendo que eu sou dono da verdade, estou dizendo que não acredite em nada, tenha suas experiências, reflita por você mesmo. Se não teve nenhuma experiência ainda fora do corpo, Flávio, quem sabe um dia você pode treinar. Muitas pessoas nunca tiveram e conseguem ter. Outras têm EQM na marra, tem um acidente, uma coisa, né, complicada, mas se vê fora do corpo, vê uma realidade que existe. E assim a gente vai construindo, sabe, conhecimentos, informações e vendo que existe muita coisa que a gente pode entender. E que tem muitos assuntos, né, Flávio, que são bem mais complexos que a gente imagina. E o ser humano lá, antigo, medieval, coitado, tentou explicar da melhor forma que ele podia, mas muitas explicações pela prática, pelas experiências de quase morte, já estão vencidas, estão datadas. Outras a gente percebe que até tem um fundo de verdade, mas estão distorcidas, tá? Então, muito critério aí para a gente poder avaliar. É assim que a gente vê toda essa questão, tá certo? Então, feitas as últimas considerações aqui, agradeço a presença de todos, espero ter contribuído mais uma vez. Se possível, curta o vídeo, se inscreva, compartilhe para a gente fortalecer cada vez mais aí esses assuntos, esses conhecimentos, a gente poder, antes de mais nada, questionar. Porque o principal, como a gente fala, não é as respostas, são as perguntas que a gente faz. E perguntar não é errado, questionar não é pecado. Você duvidar faz parte da evolução, do crescimento, e a gente percebe que os seres evoluídos, os seres de luz, os seres que a gente vê, né, os amparadores, os que a gente vê fora do corpo, eles não são contrários a gente questionar, a gente duvidar, a gente correr atrás de informação. O que eles querem é que a gente de fato faça isso. O que eles menos querem são pessoas passivas, crentes no sentido da pessoa que não reflete nada, que ela aceita uma pequena parcela de visão do mundo e fica, vamos dizer assim, satisfeita com isso. Então, essa insatisfação de querer entender mais, saber mais, conhecer mais, experimentar mais, é o que eles querem. E é isso que a gente faz aqui no canal. Não é trazer respostas prontas, mas é fazer o questionamento, a reflexão, porque isso não é pecado, isso não é errado, e a gente tem, pelo contrário, o apoio desses seres que querem que a gente fique cada vez mais equilibrado, mais consciente e também cada vez mais assistencial ou fraternal em relação aos outros. Ajudar os outros é de extrema importância, tá certo? Bom, gente, então ficamos por aqui. Espero que eu possa ter contribuído com vocês. Espero que essa live possa também ter trazido informações, questionamentos e dúvidas para que que a gente possa aí questionar e avançar cada vez mais, tá certo? Então é isso, eu fico por aqui. Um forte abraço a todos, as melhores energias para vocês e até a próxima. Valeu!